Toda árvore que não dá fruto é cortada, né? E lançada ao fogo. Vou começar esse vídeo aqui em Jeremias, capítulo 23, no versículo 19. Diz assim: Vejam, a tempestade do Senhor, a fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. O Senhor hoje, Ele quer falar sobre os falsos profetas, né? Aqueles que se levantam em nome do Senhor, aqueles que dizem que vieram em nome do Senhor quando não vieram. E eles maquiam a palavra, eles distorcem as palavras para que se tornem agradáveis às pessoas, para que eles possam colher mais, tirar mais das pessoas. Então, eles não se importam com as vidas, eles não se importam com o sofrimento das pessoas, eles não se importam com o que elas estão passando, com a sua dor, o seu sofrimento. Eles não se importam, eles querem apenas colher, né? Eles querem apenas a colheita, com a vida totalmente errada, mas eles querem apenas colher aquilo que a pessoa tem a oferecer, aquilo que a pessoa tem a dar, seus bens, né? Eles querem os seus cofres cheios, as suas contas cheias, independente do que eles tenham que fazer, independente do que eles tenham que falar. Não, as vidas não importam. Quando para Deus o que importa é a vida, né? O que importa é a alma da pessoa, o que importa é a pessoa, mas para eles o que importa é a vida de luxo, né? E vocês verão muitos caírem, vocês verão o fim de muitos ministérios e a repercussão vai ser grande. Haverá muita queda e eles não vão se levantar mais. E eu vou ler um pouquinho do que diz Jeremias, no capítulo 23. Diz assim: o título é O Renovo Justo, mas ouça só o que diz. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Aqui mais embaixo diz: mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho. As pessoas que estão se levantando, que dizem que se levantaram em nome do Senhor, o que dizem em nome do Senhor, o Senhor trará sobre eles, o Senhor o castigo, o Senhor cuidará deles. Vocês verão aquilo que o Senhor irá fazer. E o Senhor reunirá aqueles que foram dispersos por causa de maus conselhos, por causa de um pastor, de um pregador que diz ser do Senhor e não é. Aqui mais embaixo diz: estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Então o Senhor irá cuidar, né, daqueles que creram, né, acreditaram em palavras falsas, daqueles que foram dispersos por pastores enganadores, né, aqueles que enganaram as ovelhas para obter lucros. O Senhor irá, né, ajuntá-los de novo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos, e neles cairão. Trarei a desgraça sobre eles, no ano do seu castigo, declara o Senhor. Eles profetizam por Baal e desviaram Israel, o meu povo. Né? Então, há muita iniquidade, né? Há muita sujeira dentro dos templos, dentro das igrejas, porque muitos não querem pregar a verdade, não querem dizer a verdade. Eles querem dizer apenas aquilo que lhes convém, eles querem dizer apenas passar a mão na cabeça, né, das pessoas para que elas não saiam do templo, para que elas não vão procurar outros lugares, para que elas não se convertam, para que elas não busquem a Jesus verdadeiramente e continuem na mentira.
né? Enquanto eles estiverem cegos, enquanto eles estiverem dominados pela lavagem cerebral, enquanto estiverem dominados, né, pelas falsas profecias de muita prosperidade, muitos ganhos. Você precisa dar para você receber, você precisa doar para que o Senhor venha te abençoar. Você precisa pagar tanto para que isso aconteça, você precisa doar tanto para que a sua oração seja ouvida, para que o Senhor lhe retribua. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Quando Deus não nos pede nada, né? E eles fazem isso, profetiza por Baal, né? Porque eles querem o dinheiro, eles querem ter as suas contas cheias e uma vida luxuosa por trás de pessoas que creem, que elas realmente acham que elas estão fazendo certo. Elas realmente acham que esse é o caminho, né? Que não buscam um entendimento claro da Bíblia, mas sim como elas creem que aquilo é verdade, né? E as pessoas as mantêm cegas para que elas não vejam realmente a verdade, porque o Senhor não nos pede nada. O Senhor, eu digo, Ele não nos pede nada assim em material. Nós sabemos que o dízimo e a oferta, né, é algo que é bíblico, mas fora disso não. Então, eles querem manter as pessoas cegas para continuar tirando delas e vai roubando delas, né, a esperança, a fé, porque eles dizem que vai acontecer, mas aquilo não vai acontecer porque não veio do Senhor. Se o Senhor não falou, Ele não se responsabiliza em cumprir, Ele não tem que cumprir, Ele não falou, Ele não disse, foi da boca do homem, foi da carne, não foi do Espírito. Não foi o Senhor que mandou dizer. O Senhor não tem responsabilidade sobre aquilo. O Senhor tem responsabilidade, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele fala. Aquilo que o Espírito Santo leva, aquilo que o Espírito Santo coloca na boca das pessoas. Não aquilo que as pessoas querem dizer. E não vai acontecer. Porque não foi o Senhor quem falou. Não vai acontecer. Você pode pagar milhões, você pode fazer o seu voto, você pode, né, dar a eles tudo que você tem. Mas não vai acontecer. Porque não foi o Senhor quem disse. O Senhor não se responsabiliza por aquilo que Ele não disse. Então podem dizer, você dá tanto, vai acontecer o que você quer, a cura que você deseja. Você tem que fazer um voto de tanto, porque vai acontecer assim como você quer. Não vai acontecer. Não vai. Não vai acontecer porque o Senhor não se responsabilizou por isso. O Senhor não pediu que eles dissessem nada. Eles falaram da boca para fora para levar o que você tem, para tirar o pouco que você tem. E assim você vai dizendo, nossa, mas o Senhor não faz, o Senhor não realiza, nossa, mas não acontece, eu fiz isso. Foi da carne, não foi do Espírito Santo. Então, não vai acontecer. Não culpe o Senhor por aquilo que você fez, porque você, né, deixou se levar pela emoção ali no momento. Então, não culpe o Senhor pela sua escolha, não culpe o Senhor. Ele não tem culpa. Aí as pessoas vão lá e dizem, nossa, mas o Senhor não faz, porque não aconteceu na minha vida, então o Senhor não cumpre as suas palavras, suas promessas. Não veio dele. Como é que você quer responsabilizar Deus por uma coisa que Ele não falou, que Ele não te disse? Não responsabiliza o Senhor por aquilo que não vem dele. Continuando, né? Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encoraja os que praticam mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Então, muitos estão em cima de um púlpito, muitos estão em cima pregando a palavra, mas cometem adultérios, fornicação, né? Mas não vivem a palavra, não vivem em santidade. Eles querem apenas colher. E eles não querem falar a verdade, eles não querem pregar a verdade para que as pessoas não venham se converter verdadeiramente e venham entender que eles estão debaixo de uma mentira, debaixo de uma maldição, porque o Senhor não está ali. Há muito púlpito vazio, há muito púlpito cheio do homem, não do Senhor, não do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está ali, não está debaixo da nuvem. É apenas carne, né? E muitos misturam aquilo que é de Deus com aquilo que não é de Deus, né? Então, o altar é santo, o altar é para Deus, o altar é para o Senhor, o altar é para a palavra e nada mais além disso. A igreja não é comércio. E
E mais uma vez, eles não querem que você veja a verdade. Eles não querem que você enxergue o verdadeiro evangelho, aquilo que vem do Senhor. Eles não querem, eles querem que você continue cego. Enquanto você estiver cego, é como se as pessoas estivessem com tampões, né? Aqui, vou fazer uma comparação. Né? Quando você quer guiar um animal, né? Você coloca sobre ele aquelas vendas assim laterais para ele só enxergar a frente, né? Eu já vi, eu fui criada no roça. Então, eles colocam aquilo para que as pessoas não venham a enxergar o que está à frente. Então, só segue aquele caminho, eles não conseguem enxergar o que está na lateral. Então, assim, os profetas, né, aqueles que dizem de Deus, estão fazendo. Eles não querem que as pessoas enxerguem o que vem dos lados. Eles querem que apenas continue olhando para frente, continue vivendo apenas a mentira e não enxerguem a verdade. Eu os farei comer comida amarga e beber a água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Então, o Senhor fará cair sobre eles as suas próprias iniquidades. Eles beberão águas amargas. Então, você vai se lembrar deste vídeo quando você vê notícias, quando você vê falar sobre pessoas, sobre ministérios que estão ruindo, que estão caindo, as igrejas fechadas, grandes nomes irão cair, grandes nomes, né? Que as pessoas tinham muita credibilidade, confiavam, achavam que aquilo vinha de Deus quando não vinha. Então, vocês verão muitos nomes caindo. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Então, tudo isso que eu estou lendo para vocês é a palavra. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Então, eles os enchem de falas, de falsas esperanças. Então, eles dão falsas esperanças, né? Eles falam de visões que eles não tiveram, apenas para enganar, apenas para roubar, apenas para tirar, apenas para enganar, apenas para desviar as pessoas do verdadeiro evangelho, do verdadeiro caminho. Aí mais aqui embaixo diz: Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Então, se eles tivessem pregado a verdade, né, levado a palavra, independente, né, de se a pessoa vai gostar ou não, porque o verdadeiro profeta, o evangelista, ele não está aqui para pregar o que você quer ouvir. Ele não está aqui para pregar o que as pessoas querem ouvir. Ele está aqui para pregar aquilo que o evangelho verdadeiro, e o verdadeiro evangelho, ele confronta o verdadeiro evangelho, né? Ele tem que te confrontar, porque senão não há mudança, né? É muito fácil pregar um evangelho raso e dizer às pessoas: continue da mesma forma que você está. Você pode continuar vivendo a sua vida, você não precisa fazer mudança, não precisa fazer entrega, você não precisa fazer renúncia. Na verdade, é necessário, né? Que buscamos verdadeiramente o Senhor, lemos as Escrituras. Então, não é porque existe uma placa de igreja, não é porque existe um nome renomado, não é porque existe, né? Porque as pessoas exaltam muito nomes, levam muito nomes, quando na verdade o que precisa ser exaltado é o nome do Senhor, não o nome de pessoas, não placas de igreja, mas sim o Senhor. Mas o que nós vemos hoje são pessoas exaltando nomes, ídolos, né? Exaltando placas de igreja, quando na verdade devemos buscar onde está a verdade, onde está o Senhor, onde está o Espírito Santo, onde a nuvem do Senhor está. Não buscar nomes e placas, que muitas das vezes só tem engano e mentiras. Mas aqui embaixo diz: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Mas eu sou aquele que enche os céus e a terra, pergunta o Senhor. Pode alguém se esconder do Senhor? Essas pessoas acham que elas podem se esconder do Senhor. Essas pessoas acham que elas podem continuar fazendo. Ai, tá bom, amor.
Obrigada. As pessoas acham que elas podem continuar fazendo, que elas podem continuar mentindo, enganando, que nada irá acontecer. Muitos têm pacto com o outro lado. Então veja debaixo do engano que estão essas igrejas. Veja debaixo do engano que estão esses templos. Muitos têm pacto com o outro lado para que venha crescimento, que ganhem fortuna, né? E fiquem ricos e milionários. Ah, mas o castigo chega, a cobrança chega. Então, né? Muitos que estão lá em cima caem de repente e não se levantam mais, porque é isso que diz a palavra. Então, em breve vocês verão a mão do Senhor sobre essas pessoas, sobre esses templos. Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos... Peraí, amor. Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Então, né, eles não querem que as pessoas conheçam verdadeiramente ao Senhor. Eles querem apenas colher. Querem apenas, né, a colheita. E continuou dizendo que tem visões, que tem sonhos. Mas o Senhor também fará que essas pessoas acordem e enxerguem a verdade. Imagine a surpresa de muitos ao verem as notícias e ao verem o que está acontecendo, o que irá acontecer. E você não pode culpar o Senhor. Nós não podemos culpar o Senhor quando nós, às vezes permitimos ser enganados. Portanto, declara o Senhor: estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Então, aquilo que eles dizem, profetizam, não vem do Senhor. Vem deles mesmos, vem do seu coração. O coração muitas vezes é enganoso, né? Vem de palavras, sonhos falsos, visões inventadas apenas para te manter cego e cega. Apenas para te manter em um aprisionamento espiritual, mental, né? Um aprisionamento de alma. Porque o que liberta é o Evangelho, o que liberta é a verdade. Então, não sou eu que liberto ninguém. É a palavra que liberta, é o Espírito Santo. Que quando você ouve uma palavra, ministra em seu coração. E aquela palavra te traz confronto. E aquela palavra traz libertação. Nenhum ser humano tem o poder de libertar ninguém. Só o Senhor liberta. Só o Espírito Santo é que convence o outro dos seus pecados, dos seus erros. Só o Espírito Santo é que liberta e transforma. Então é a palavra. É a palavra que traz confronto. É claro que muitas das vezes nós não queremos ouvir a palavra. Muitas vezes você não quer ouvir a palavra porque você não quer ouvir a verdade. Você quer ouvir que você pode continuar na sua vida confortável, que você não precisa fazer renúncia, que você não precisa fazer entrega, que você não precisa buscar, que você só precisa ir à igreja 1, 2 vezes por semana, fazer a sua doação, né, entregar o seu dízimo, a sua oferta, fazer o seu voto, pagar, né, e está tudo bem, você tem a sua salvação. E não é assim. Né, no grande dia, Jesus dirá muito: afaste de mim, tá bom, afaste de mim porque eu não te conheço. Então, já tira, formiga. O quão triste será quando você chegar lá e Jesus dizer a você: eu não te conheço, eu não te reconheço, né? Então, muitos dirão que fez obras em nome do Senhor, mas o Senhor não os conhece porque eles não foram enviados pelo Senhor, por Jesus. Então, é hora de sair do raso, é hora de sair do engano, é hora de sair da mentira e viver os propósitos de Deus. E viver realmente aquilo que Deus tem para você, o chamado que Deus tem para a sua vida. Então, não deixe mais ser enganado. Que o Senhor abra os seus olhos hoje e te mostre a verdade. E te mostre o verdadeiro Evangelho. E mostre
te mostra verdadeiramente o verdadeiro conhecimento, né? Abre o teu entendimento, te dê discernimento de espírito, para que você não venha mais cair nas armadilhas, na ilusão do inimigo, né? Porque muitos cairão, e isso não vai demorar a acontecer. Muitos cairão. Muitos nomes, né? Que se dizem ser renomados, muitos nomes que estão em mídia, muitos nomes que estão no alto, mas que só pregam mentira e engano. Eu sei que a mensagem é dura, mas é necessário, é preciso. E essa palavra, ela está em Jeremias, no capítulo 23. Você pode ler, né, todinha aí em sua casa. Você pode tirar um tempinho e ler. Não é tão longo. Então não vai te tirar muito seu tempo. Mas você pode, tanto na sua Bíblia física como na sua Bíblia online, você pode ler. Jeremias 23, fala dos falsos profetas. Então, leia, que o Senhor abra o seu entendimento, o seu coração, para que você tenha um entendimento claro da palavra e daquilo que Ele tem para você. Que a paz de Cristo seja contigo.